Olá, vamos tratar então a respeito da contabilidade da pequena e média empresa, um comando normativo contábil editado em 2009 pela Resolução 1255 e cuja vigência é 1º de janeiro de 2010. Para entendermos o que está acontecendo com a normatização contábil no Brasil, é preciso entender o seguinte quadro exposto, chamado panorama legal. A normatização contábil no Brasil, ela está assim delineada. Para sociedades de capital aberto ou que tenham ativos em condição fiduciária perante o grupo amplo e a sociedade de grande porte, assim definida na Lei 11.638 de 2007, artigo 3º, para esses dois segmentos de empresas, é obrigatório, então, a observação de todas as normas contábeis chamadas completas, que são editadas pelos CPCs, e que, por sua vez, cada uma dessas normas tem a sua regulamentação ditada pelo Conselho Federal de Contabilidade. Então, nós temos as normas completas, que são aplicadas obrigatoriamente tanto para a SA de capital aberto como para a sociedade de grande porte, definida nessa Lei 11.638, no seu artigo 3º. Um outro segmento de empresas que não se enquadram naquela modalidade são as demais. E aí, este comando legal que nós vamos estudar aqui neste espaço é que ele cita essa possibilidade de enquadramento. São as chamadas pequenas e médias empresas. Para elas, essa resolução 1255 traz um resumo das normas completas. Ela tem 35 itens e, observando cada tema relativamente a cada item, é que a contabilidade irá, a partir de 2010, irá aplicar então, irá introduzir esse novo padrão contábil. Nas chamadas micros e EPPs, da Lei Complementar 123 de 2006, existia uma contabilidade chamada simplificada, editada pela Resolução do Conselho Federal 1115 de 2007. No entanto, ao início de 2011, essa resolução ela foi revogada. Então, não há atualmente uma norma contábil específica para micro e EPP, ou seja, elas estariam engajadas na obrigatoriedade da Resolução 1255, aplicável às pequenas e médias empresas. O que é pequena e média empresa na definição dessa norma contábil? São aquelas que não têm obrigação de prestar contas, obrigação pública. Elas elaboram demonstrações contábeis para fins gerais de usuários externos, como o proprietário, que não envolvidos com a administração, credores existentes e potenciais e financeiras, agências avaliadoras de crédito, bancos, licitações, concorrências também. A pequena e média empresa também pode ser aquela sociedade por ações fechadas, mesmo que obrigadas à publicação de suas demonstrações contábeis, também são consideradas como pequena e média empresa para este fim da aplicação da norma contábil, evidentemente, desde que ela não seja enquadrada como sociedade de grande porte. O que é uma sociedade de grande porte? As sociedades limitadas e as demais sociedades comerciais, que não enquadradas pela Lei 11.638 como sociedade de grande porte, também são tidas para fim dessa norma como pequenas e médias empresas. Daí, os grandes objetivos dessa nova norma contábil é oferecer informação sobre a posição financeira, que é o balanço patrimonial, o desempenho demonstrado pelo resultado e resultado abrangente, os fluxos de caixa da entidade, que é útil para a tomada de decisão por uma vasta gama de usuários, que não está em posição de exigir relatórios feitos sob medida para atender às suas necessidades particulares de informação. Já as características qualitativas da informação prevista na norma são assim citadas: compreensibilidade, relevância, materialidade, confiabilidade, primazia da essência sobre a forma, prudência, integralidade, comparabilidade, tempestividade, equilíbrio entre custo e despesa.
Então, essas características que qualificam a informação, essa nova disposição contábil, essa nova normatização, ela proporciona todas essas características via demonstrações contábeis. Definição de receitas e despesas prevista na norma. A receita é aquela tida como da atividade normal. Ganhos são outros ganhos que não se trata de receita propriamente dita. O mesmo fator conceitual se aplica a despesas. As despesas surgem da atividade normal, por exemplo, custo de venda, salário, depreciação, etc. Já as perdas surgem de atividades ordinárias, ou seja, aquele tipo de receita oferida que não compõe o objeto da empresa. Nós, a partir de agora, nós identificamos muito a expressão mensuração nas normas contábeis. O que se trata disso? Mensuração é o processo de determinar quantias monetárias pelas quais a entidade mensura ativos, passivos, receitas e despesas em suas demonstrações contábeis. Mensurar envolve a seleção de uma base de avaliação. Nesta mensuração, nós temos custo histórico e valor justo. De acordo com a norma contábil, valor justo é o montante pelo qual um ativo poderia ser trocado ou um passivo liquidado entre partes independentes, com conhecimento do negócio e interesse em realizar esse negócio, em uma transação em que não há favorecidos. Isso, então, é valor justo. Mensuração no reconhecimento inicial. Então, é preciso verificar, analisando essa norma, que todo ativo, passivo, receita e despesa, nós temos uma mensuração inicial. E no caso de bens patrimoniais ou contas patrimoniais, nós teremos sempre a mensuração inicial e a mensuração subsequente. No reconhecimento inicial, a entidade deve avaliar ativos e passivos ao custo histórico, a não ser que a norma contábil estabeleça essa avaliação inicial com base no valor justo. Então é preciso verificar, sempre ter em mente que valor justo só se aplica quando e na data que a norma contábil estabelece. Já na mensuração subsequente, ativos e passivos financeiros básicos, a avaliação se faz ao custo amortizado, deduzido de perda por redução ao valor recuperado, com exceções expressamente previstas na seção 11 dessa norma. Outros ativos e passivos financeiros. Para esses casos, a mensuração subsequente deve ser feita a valor justo, reconhecido no resultado. Ativos não financeiros. A maioria dos ativos não financeiros, que a entidade inicialmente reconhece ao custo histórico, são, na sequência, avaliados sobre outras bases de mensuração. E é exatamente aquilo que nós falamos. A norma estabelece a base de mensuração inicial e a base de mensuração subsequente. Por exemplo, a entidade avalia o ativo imobilizado pelo menor valor entre o custo depreciado e o seu valor recuperado. Avalia estoque pelo menor valor entre o seu custo e o preço de venda, estimado, menos despesas para completar a produção e vender. Reconhece perda por redução ao valor recuperável relacionada a ativos não financeiros que estão em uso ou mantidos para venda. Então, são previsões da norma no processo de mensuração. Ativos não financeiros a valor justo. A norma contábil, em estudo, permite ou exige mensuração a valor justo. Investimentos em coligadas e em empreendimentos controlados em conjunto, joint ventures, que a entidade avalia a valor justo. B. Propriedades para investimento que a entidade avalia a valor justo. C. Ativos agrícolas, biológicos e produtos agrícolas no ponto de colheita que a entidade avalia pelo seu valor justo, menos despesas estimadas de venda. Vamos falar a respeito do regime de competência, que continua consagrado pela nova contabilidade.
A entidade deve elaborar as suas demonstrações contábeis, exceto informações de fluxo de caixa, usando o regime contábil de competência. Apresentação das demonstrações contábeis. A entidade cujas demonstrações contábeis estiverem em conformidade com esta norma, deve essa entidade fazer uma declaração explícita e sem reservas dessa conformidade em notas explicativas. Isso significa dizer que quando a empresa adota a nova contabilidade pelo novo padrão, então ela deve fazer uma declaração explícita em nota explicativa afirmando isso, ou seja, que naquelas demonstrações estão sendo aplicadas todas as normas previstas para pequenas e médias empresas, conforme citado na Resolução 1255 de 2009. Essa é uma declaração obrigatória. Informação comparativa também é uma novidade da pequena e média empresa. A entidade deve divulgar informação comparativa com respeito ao período anterior para todos os valores apresentados nas demonstrações contábeis do período corrente. Deve apresentar de forma comparativa a informação descritiva e detalhada que for relevante para a compreensão das demonstrações contábeis do período. Conjunto das demonstrações, completo, para pequena e média empresa. Aí então está a relação prevista na norma contábil. Balanço patrimonial, demonstração de resultado abrangente, demonstração de mutações do patrimônio líquido, que pode ser substituído pela DLPA, demonstração de fluxo de caixa e notas explicativas, contendo resumo das políticas contábeis significativas e outras informações explanatórias, de maneira que forneça subsídio para o leitor das demonstrações, para quem vai se relacionar com a empresa, utilizando informações das demonstrações. Então, nós estamos vendo aqui um fato novo na nossa contabilidade. São as peças contábeis obrigatórias a serem apresentadas ao final de cada período. Quanto ao capital social, a pequena e média empresa deve informar quantidade de ações ou cotas subscritas, integralizadas ou não, valor nominal ou não, direitos preferenciais e restrições, preferências e restrições, outros detalhes conforme previsto nesses subitens aí, 4.12 e 4.13 da Resolução 1255. O formato da demonstração de resultado, ele muda um pouco em relação ao que nós já conhecíamos na nossa contabilidade tradicional. Este modelo, idealizado a partir da própria norma. Então nós temos ali, primeiro a empresa mostra a receita, menos o custo, igual ao lucro bruto, apresenta as despesas de vendas gerais e administrativas, além de outras despesas e receitas operacionais, apresenta também, se for o caso, o resultado de equivalência patrimonial, e aí ela mostra um resultado. Após esse resultado, ela vai mostrar despesas e receitas financeiras, demonstra novamente o resultado antes do IR da contribuição social sobre o lucro, demonstra a contribuição social sobre o lucro e o IRPJ das operações normais. Na sequência, ela mostra ganhos e perdas de capital, valor líquido dos tributos, e aí sim, finalmente, ela tem o resultado líquido do período, que nós chamamos de resultado do exercício. Então, nós notamos que as despesas e receitas financeiras, elas estão em destaque na DRE. Essa é a grande novidade. Além disso, a empresa também deve apresentar uma demonstração nova, chamada demonstração de resultado abrangente. Então, a partir daquele lucro líquido da tela anterior, final do resultado, ela deve mostrar esses determinados resultados, que são considerados como abrangentes. Ganhos e perdas na conversão de demonstrações contábeis de operação no exterior e outros previstos no subitem 5.4, letra B. Parcela de outros resultados abrangentes de coligadas, controladas, contabilizadas pela equivalência patrimonial
e aí o resultado atribuível. Essa peça contábil nova, demonstração de fluxo de caixa, que para muitos contabilistas ela é relativamente nova, ela evidencia separadamente as mudanças das atividades operacionais, investimento e de financiamento. Então são 3 grandes fluxos, através dos quais se conhece qual é o giro financeiro da empresa, mensalmente falando, e a partir dessa demonstração o leitor tenha uma boa noção, ou exata noção, de em que fluxos essa empresa está gerando riqueza, está gerando caixa, e aonde, para que fluxo ela está dirigindo esses caixas gerados. Através dos 3 fluxos. E essa demonstração de fluxo de caixa ela pode ser elaborada sob 2 métodos, direto ou indireto, fica a critério da contabilidade. Normalmente no Brasil o método mais utilizado é o indireto. Já as notas explicativas. As notas explicativas, que também é uma grande novidade para a maioria dos profissionais de contabilidade, elas devem apresentar informações acerca das bases de elaboração das demonstrações contábeis e das práticas contábeis específicas utilizadas. Divulgar informações exigidas por esta norma que não tenham sido apresentadas em outras partes das demonstrações contábeis. E ainda prover informações que não tenham sido apresentadas em outras partes das demonstrações, mas que sejam relevantes para a compreensão dessas demonstrações. Demonstrações consolidadas e separadas. Exceto quando permitido ou exigido pelo item 9.3 dessa resolução, a entidade controladora ela deve apresentar demonstrações consolidadas, nas quais ela consolida seus investimentos em controlados. As demonstrações contábeis consolidadas devem incluir todas as controladas dessa controladora. O item também bastante importante nessa resolução, o item 10, ele trata de práticas estimativas e correção de erros. Fornece orientação para a seleção e aplicação de práticas contábeis usadas na elaboração dessas demonstrações contábeis. Isso está citado mais especificamente nos itens 10.2 a 10.7. Cobre ainda também esse item 10, mudanças de estimativas contábeis, no 10.8 a 10.18, e correção de erros de demonstrações contábeis relativos a períodos anteriores, no 10.19 a 10.23. Uma mudança de estimativa, por exemplo, que nós vamos praticar muito nas contabilidades, é a questão de mudança de estimativa de vida útil de bens para fim de cálculo da depreciação. Já os instrumentos financeiros. Essa seção, os instrumentos financeiros estão divididos em 2 seções, separados em 2 seções, 11 e 12. A seção 12, ela trata de instrumentos financeiros mais complexos, ao passo que a seção 11 são instrumentos financeiros mais básicos, ou seja, aqueles mais comuns, são as chamadas aplicações financeiras de maior rotatividade, de maior consumo no mercado. A entidade que opera apenas com transações de instrumento financeiro básico, a seção 11, então, ela já não é aplicável. A seção 12, perdão, já não é aplicável. Entretanto, mesmo as entidades que operam apenas com instrumentos financeiros básicos, que são tratados na seção 11, elas devem analisar se eventualmente há algum instrumento financeiro ou alguma aplicação no mercado financeiro enquadrável no tratamento da seção 12. Já estoques. O estoque nós temos alguma novidade no que se refere à mensuração de receita, de avaliação. Mensuração de estoque. A entidade avalia estoque pelo menor custo, pelo menor valor entre o custo e o preço de venda. Menor valor entre custo e preço de venda. Estimado, diminuído dos custos para completar a produção e despesa de venda. Então esse é o novo formato de mensurar custo de estoque.
Avaliar custo de estoque de itens que não são comumente intercambiáveis e bens ou serviços produzidos e segregados por projetos específicos pelo uso da identificação específica de seus custos individuais. São as empresas que têm produtos de grande porte, como, por exemplo, veículos. Avaliar o custo de estoque, outros além daqueles já tratados no item 13 e 17, usando o método PEPS ou o método do custo médio ponderado. Então, nós temos duas viabilidades. A entidade utiliza o mesmo método de avaliação de custo para todos os estoques que tenham natureza e uso similar para a entidade. E aqui uma observação, um tema que nós vamos falar mais lá na frente, a redução ao valor recuperável, quando for o caso de perda desses estoques, por desvalorização. Então, deve ser aplicada a chamada redução ao valor recuperável, o impairment test, quando a pessoa jurídica tem efetivamente, concretamente, desvalorização de valor no que se refere a seus estoques. Já estoque a prazo, aqui é a novidade. A entidade pode adquirir estoque em condições de pagamento em data futura. Em alguns casos, há um elemento financeiro na transação. Uma diferença, por exemplo, entre preço de compra, para termos normais de crédito, e o valor para pagamento em data futura. Nesse caso, a diferença ela é reconhecida como despesa financeira durante o período do financiamento e não somada ao custo de estoque. Então é preciso averiguar com bastante critério a situação da aquisição de estoque a prazo. Se estiver presente um elemento financeiro nessa transação, então o estoque ele é mensurado pelo valor justo na data da aquisição e a diferença a pagar a prazo posteriormente, a norma contábil estabelece que esse valor deve ser apropriado pro rata temporis em despesa financeira. Já investimento em coligada. Coligada é aquela entidade, incluindo aí aquela não constituída na forma de uma sociedade, sobre a qual o investidor tem influência significativa, decisões de política financeira operacional, por exemplo, ou então 20% ou mais do poder de voto, e que não é nem controlada, nem investimento em empreendimento controlado em conjunto. Então, a nova norma contábil, a nova lei, ela mudou, alterou a definição de uma coligada. Não se fala mais na coligação em respeito a 10%, como se falava na lei anterior, na legislação anterior. Agora, a definição de coligação é o investidor tem influência significativa, ou então 20% ou mais do poder de voto. Então, essa é a concretude da definição da coligação entre empresas a partir de agora. Investimento em coligada. Como mensurar? O investidor deve contabilizar todos os seus investimentos em entidades coligadas usando uma das seguintes opções, quando a legislação brasileira vier a permitir outras alternativas, que não a do método de equivalência patrimonial. O método de custo, método de equivalência ou o método do valor justo. Por enquanto, a legislação brasileira estabelece, em uma situação, como regra geral, o método de custo e, em situação especial, o método de equivalência patrimonial. Investimento em joint ventures. A seção 15 ela é aplicada essencialmente para a contabilização de empreendimentos controlados em conjunto, nas demonstrações consolidadas e nas demonstrações do investidor, que não é o controlador, mas que tem participação em um ou mais empreendimentos controlados em conjunto. Propriedade para investimento. Esse é um instituto contábil novo. A norma dá a definição. E o que é? Como é que se mensura a propriedade para investimento? A mensuração inicial se dá pelo custo de aquisição. E na mensuração subsequente, ou seja, a cada balanço, apenas a propriedade para investimento, cujo valor justo pode ser avaliado de forma confiável, sem custo ou esforço excessivos e de forma contínua, ela é contabilizada de acordo com a seção 16 pelo valor justo e a contrapartida, resultado.
Então nós estamos verificando que a mensuração inicial se faz pelo custo de aquisição e a partir daí, em cada balanço posteriormente, aplica-se então a mensuração pelo valor justo, nas condições que a norma estabelece, desde que possa ser avaliado de forma confiável, sem custo excessivo e assim por diante. É uma decisão que a empresa tem que tomar. Todas as demais propriedades para investimento, elas são contabilizadas como imobilizado, utilizando o método do custo menos depreciação e menos redução ao valor recuperável, ou seja, o impairment test. E permanece dentro da abrangência da seção 17, que é do ativo imobilizado, a menos que mensuração confiável de valor justo se torne disponível e que se espere que o valor justo seja confiavelmente e continuamente avaliado. Então, o que a norma contábil diz? Na possibilidade de avaliação ao valor justo, a propriedade para investimento. Se for impossível ou um esforço excessivo, não é possível se aplicar confiavelmente o valor justo, então aplica-se então as normas do ativo imobilizado. A definição de imobilizado. São ativos tangíveis, são bens de uso na produção ou fornecimento de bens ou serviços, bens para aluguel a terceiros e para fins administrativos da empresa. Sejam utilizados durante mais que um período. Então, na definição de imobilizado, nós não estamos vendo, como diz, por exemplo, a lei fiscal, que trata de uma limitação de valor. A definição de ativo imobilizado está escrito na norma, resumida aí na tela. Não inclui, imobilizado não inclui ativo biológico, relacionado com a atividade agrícola, ou direitos e reservas minerais, tais como petróleo, gás natural e recursos não regenerativos similares. Também são imobilizados peças para reposição principais, sobressalentes principais e equipamentos de uso interno principais. Esses itens, com utilização por mais de um período, eles serão imobilizados. E se também forem utilizados apenas em conjunto com outros itens imobilizados, eles também farão parte dessa mobilização. Então nós estamos vendo, no que se refere a peças de sobressalentes e partes, o que nós estamos vendo é que é uma definição expressa na norma. Então cabe à empresa, à administração, aos controladores patrimoniais dessas contabilidades, conhecerem efetivamente o ocorrido, sabedores do ocorrido, é que vai passar essa contabilidade, reúne elementos comprobatórios suficientes para declarar e registrar como imobilizado ou como despesa ou custo. As partes principais consumidas de forma diferenciada e significativa de um item imobilizado, o custeio inicial do ativo, na data da aquisição, ele deve segregar essas partes principais para fins de depreciação. Máquinas, veículos de porte, etc. Um exemplo típico, uma carreta na transportadora. Ela pode ser separada em partes, como por segregar essas partes. Por exemplo, a cabine, a carroceria e o motor. São partes consumíveis de forma diferenciada. E, portanto, elas estarão identificadas, esses valores, de forma diferenciada, segregados, e, portanto, a depreciação será também em função dessas partes. Imobilizado ainda, valores que não são inclusos no custo do imobilizado, ou seja, poderão ser lançados à despesa. Custo de abertura da nova instalação, custo de introdução de novo produto ou serviço, incluindo o custo de propaganda e atividades promocionais. Custo de administração dos negócios, em novo local com nova classe de clientes, incluindo custos de treinamento. Custos administrativos e outros indiretos, e custo de empréstimo. Esse custo de empréstimo, ele tem uma observação a ser feita que na empresa de grande porte, na contabilidade completa, o custo de empréstimo para aquisição de imobilizado faz parte do custo do imobilizado. E aqui, expressamente, a norma contábil estabelece quais são os gastos que não entram no custo. Isso para o profissional fica muito mais fácil. Então ele já tem uma definição na própria norma contábil de fatores de gastos e custos que não entram no custeio e na mensuração.
Mensuração do custo. O imobilizado é o equivalente ao preço à vista na data do reconhecimento inicial, ou seja, na data da aquisição. Se o pagamento é postergado, ou seja, aquisição a prazo, para além dos termos normais de uma transação, o custo é o valor presente de todos os pagamentos futuros. Item 17.13. Mensuração subsequente. A entidade mensura todos os itens do imobilizado, a partir da data da aquisição, pelo custo menos depreciação acumulada e quaisquer perdas por redução ao valor recuperado. Então, a lei contábil hoje estabelece que nas mensurações subsequentes, o ativo imobilizado ele sofrerá o registro contábil pelo desgaste via depreciação e se porventura, em algum momento, ele estiver desvalorizado, comparando-se com seu valor contábil, então esse reconhecimento será obrigatório dessa perda. Depreciação de partes principais. Caso as partes principais de um ativo mobilizado, de um item, tenham padrões de consumo, de benefícios econômicos significativamente diferentes, a entidade deve alocar o custo inicial do ativo para suas partes principais, depreciando então cada parte separadamente ao longo da sua vida útil. É o exemplo da carreta que nós já mencionamos. Já na questão das mudanças de estimativas, a entidade deve alocar o valor depreciável do ativo em uma base sistemática ao longo da vida útil desse bem. Fatores como, por exemplo, mudança na maneira como o ativo é utilizado, desgaste e quebra relevante e inesperada, progresso tecnológico e mudança nos preços de mercado podem indicar que o valor residual ou a vida útil do ativo mudou desde a data da divulgação anual mais recente, ou seja, do último balanço. Se tais indicações estiverem presentes, forem detectadas, a entidade deve revisar as suas estimativas anteriores e, caso as expectativas atuais divirjam, corrigir então o valor residual, o método da depreciação ou a vida útil. A entidade deve contabilizar a mudança do valor residual, do método da depreciação ou da vida útil como uma mudança de estimativa contábil em conformidade com o item 10, como nós já comentamos anteriormente. Depreciação. Quando inicia, quando termina. A depreciação do ativo, ela inicia quando ele está disponível para uso, isto é, quando está no local e em condição necessária para funcionar da maneira pretendida pela administração. Termina quando o ativo é baixado. A depreciação ela não se encerra quando o ativo se torna ocioso ou quando é retirado do uso produtivo, a não ser que o ativo esteja totalmente depreciado. Então nós estamos vendo uma norma contábil que acaba com uma velha discussão que nós tínhamos nas nossas contabilidades. Aqui está respondida aquela antiga questão: depreciação é obrigatória ou é facultativa? Sobre os métodos de depreciação pelo uso, a despesa da depreciação pode ser zero quando não existe produção. Nós temos vários métodos. Né? Nós temos a depreciação pelos valores decrescentes, nós temos pelo uso, não é? E temos pela vida útil. A empresa que utiliza pelo uso, em função do uso do bem, então ela pode, no momento que o bem está paralisado, ela pode deixar de depreciar. É o único método que permite paralisação da depreciação. Os métodos. A entidade deve escolher o método de depreciação que reflita o padrão pelo qual se espera consumir os benefícios econômicos futuros desse ativo. Os possíveis métodos incluem linha reta, que é o que nós estamos acostumados, método de saldo decrescente e o método baseado no uso, tal como o método de unidades produzidas, no caso da indústria, ou quilometragem rodada, no caso das transportadoras. Mudança de método. Se existir indicativo que tenha ocorrido uma mudança relevante desde a última data de divulgação anual dos padrões pelos quais a entidade espera consumir os benefícios econômicos futuros daquele item, a entidade deve revisar o seu método atual de depreciação e,
Se forem divergentes as expectativas atuais, então ela muda o método de depreciação para refletir o novo padrão. E contabilizando essa mudança como mudança de estimativa contábil. Então, a contabilidade ela é flexível, ela permite que se faça periodicamente essas avaliações e se reconheça o melhor método de registro de depreciação. Já o ativo imobilizado mantido para venda. O item 27.9, na letra F, ele especifica que quando há um plano para alienar um ativo antes da data previamente esperada de uso, é um indicador de desvalorização e requer que se calcule o valor recuperável do ativo com o objetivo de se verificar se ele está efetivamente desvalorizado. Isso é o que está previsto no item 17.26. Baixa de imobilizado. Quando que ocorre? Como pode e de que forma vai ocorrer? Deve ser baixado um ativo quando? Por ocasião da sua venda, alienação, doação, etc., alienação, ou quando não existir expectativa de benefícios econômicos futuros pelo seu uso ou alienação. Já o ativo intangível, que anteriormente ele estava inserido na definição de imobilizado na nossa contabilidade. A partir de agora, da nova lei, ele é separado. Imobilizado é um item de registro, ativo intangível é um outro item de registro. É um ativo não monetário, identificável, sem substância física. Ele é identificável quando for separável, isto é, puder ser dividido ou separado da entidade e vendido, transferido, licenciado, alugado ou trocado individualmente ou junto com um contrato relacionado, ativo ou passivo, ou for proveniente de direitos contratuais ou de outros direitos legais, independentemente de tais direitos serem transferíveis ou separáveis da entidade ou de outros direitos e obrigações. Não inclui, no conceito de ativo intangível, ativos financeiros ou direitos de exploração de recursos minerais e reservas de minerais, tais como petróleo, gás natural e recursos não regenerativos similares. Também não se inclui, no conceito de intangível, gasto com pesquisa e desenvolvimento, marcas geradas internamente, gastos iniciais de operação e pré-operacionais e outros citados no item 18.15 dessa norma contábil. Como mensurar o intangível? Deve ser mensurado pelo custo de aquisição menos qualquer amortização acumulada e qualquer perda acumulada por recuperação ao valor recuperável, o chamado impairment test. Amortização. A vida útil do ativo intangível, que se origina de direitos contratuais ou outros direitos legais, não deve exceder o período de vigência desses direitos. Se a entidade for incapaz de fazer uma estimativa confiável da vida útil, presume-se que a vida útil seja presumida de 10 anos. No caso de ela for incapaz de prever essa vida útil, então o mínimo que ela pode fazer é amortizar em 10 anos. Já nas mudanças de estimativa de apropriação de método de amortização, os critérios de revisão do período e mudança do método de amortização do intangível, assim como o reconhecimento de perda por desvalorização, elas são aplicadas nos mesmos moldes que se aplicam para o ativo imobilizado. Já a combinação de negócios em processos de incorporação, fusão e cisão que acabam gerando um ágio por expectativa de rentabilidade futura, o chamado goodwill, ele pode ser amortizado em até 10 anos quando não há uma estimativa confiável de vida útil do mesmo, que também, esse goodwill, é um intangível. Falemos agora a respeito de leasing.
Como todos já sabem, nós tivemos uma grande mudança na legislação contábil de tratamento de registro dos contratos de arrendamento mercantil. O leasing, hoje, ele tem duas classificações, duas vertentes, o leasing operacional e o leasing financeiro. E a norma contábil estabelece todos os critérios para a classificação do leasing financeiro, como nós vamos ver. E essa classificação do contrato em operacional e financeiro depende essencialmente da transação e não da forma do contrato. É o chamado princípio da essência sobre a forma. É arrendamento mercantil financeiro se transferir substancialmente todos os riscos e benefícios inerentes à propriedade. De acordo com a norma, situações que individualmente ou em conjunto levam à classificação do contrato como financeiro. Primeiro, transfere a propriedade do ativo para o arrendatário no fim do prazo do arrendamento. Então, é o caso de classificá-lo como financeiro. 2. O arrendatário tem a opção de comprar o ativo por um preço que se espera seja suficientemente mais baixo do que o valor justo na data em que a opção se torne exercível, de forma que, no início do arrendamento, seja razoavelmente certo que essa opção será exercida. 3. O prazo do arrendamento mercantil cobre a maior parte da vida econômica do ativo, mesmo que a propriedade não seja transferida. 4. No início do arrendamento, o valor presente dos pagamentos mínimos do arrendamento totaliza, pelo menos substancialmente, todo o valor justo do ativo arrendado. E os ativos arrendados são de natureza especializada, tal que apenas o arrendatário pode usá-los sem grandes modificações. Então, como nós estamos vendo, a norma contábil estabelece várias hipóteses caracterizadoras do leasing financeiro. A partir daí, estando presente no contrato assinado pela empresa, qualquer uma dessas hipóteses, basta uma para que o contrato seja tratado como leasing financeiro. E aí a norma contábil estabelece como que se faz esse registro na contabilidade. Se não existir razoável certeza de que o arrendatário obterá a propriedade no final do prazo do arrendamento, o ativo deve ser totalmente depreciado durante o prazo de arrendamento, ou da sua vida útil, o que for menor. Deverá ainda ser reconhecido possível desvalorização pelo impairment test, se for o caso. Vamos aqui então mostrar um modelinho de contabilização. É um modelo sugestivo. Valor do bem, 1 milhão. Prazo desse contrato de leasing, 36 meses. A prestação, 46 mil. Valor residual do bem, 10 mil. No recebimento do bem, nós debitamos máquina leasing no mobilizado pelo valor justo de 1 milhão. Creditamos financiamento leasing, segregando passivo circulante do passivo não circulante. Na sequência, nós já identificamos qual que é o acréscimo do contrato a apropriar ao longo do período de competência. Então, nós debitamos uma conta patrimonial, juros a apropriar, como redutora daquele passivo, e creditamos financiamento pelo acréscimo, a mesma conta de leasing. Então, nós temos ali 666 mil. Que corresponde ao valor da prestação, vezes o número da prestação, mais os 10 mil de valor residual, menos o valor do bem. Na sequência, contabilizamos os pagamentos das prestações. Debitamos passivo, financiamento, creditamos caixa-banco. E, pelo princípio da competência, nós apropriamos o juro do financiamento, embutido na prestação. Nós debitamos juros passivos, despesa financeira, resultado, creditamos aquela conta redutora, juros a apropriar. O valor aqui é 30.515. Esse valor ele é identificado de que forma? Pela aplicação da taxa de juros do contrato de 3,0515% sobre o valor do bem, o valor financiado. E nos meses subsequentes, essa mesma taxa periódica de juro constante será aplicada sobre as contas do passivo remanescente, de forma que, ao longo de 36 meses, o valor desse juro ele será apropriado de forma decrescente.
Simultaneamente, nós vamos registrar a depreciação do bem, que ele é um ativo mobilizado de uso. Então, aqui, por conveniência, nós utilizamos uma taxa fiscal de 10%. No entanto, é sabido que a depreciação agora se faz pela vida útil do bem e não pela taxa fiscal. Taxa fiscal só tem interesse para fins fiscais. Então, nós lançamos em conta de resultado, despesa ou custo, o valor de 30.515, mais a depreciação de 8.333, de 10% ao ano. Aqui, como nós falamos, essa depreciação só tem efeito fiscal, pelo motivo do RTT, que garante a chamada neutralidade fiscal. Mesmo que nós estejamos depreciando pela vida útil este bem, para fins fiscais o RTT garante a taxa fiscal. E os efeitos tributários? Já em 2009, a Receita Federal já se pronunciou a respeito do assunto relativamente à contabilização de leasing. Essa resolução de consulta, ela diz: efeito fiscal na mudança de critério de contabilização. Os lançamentos da contabilidade da arrendatária, referentes aos contratos de arrendamento mercantil, devem estar conforme a lei contábil. Contudo, essas mudanças no critério de contabilização não afetarão a base de cálculo do IRPJ da empresa do RTT. Ou seja, os ajustes decorrentes do critério anterior e do atual devem ser implementados extracontabilmente na empresa optante pelo RTT. Isso até 2009, porque a partir de 2010 o RTT é normal obrigatório. Objetivando então com isso buscar a neutralidade fiscal. Na hipótese que a empresa não optar pelo RTT, isso até 2009, a contabilização dos contratos de leasing também segue o que está disposto na lei contábil, ali citada, sendo vedada qualquer realização de ajuste extracontábil. Isso até 2009 para a empresa que não optou pelo RTT. Recentemente, a Receita Federal editou um parecer normativo número 1 de 2011, pelo qual ficou taxativa essa interpretação, ou seja, a empresa que deprecia bens pelas normas contábeis, utilizando taxas diferenciadas das taxas fiscais, para fins do IRPJ, da contribuição social, do CRED, do PIS e da COFINS, prevalece a taxa fiscal. Mensuração de receita. Como nós já falamos do estoque, aqui na receita também é importante um fato novo. A entidade ela mensura a receita pelo valor justo da contraprestação recebida ou a receber. O valor justo da contraprestação recebida ou a receber leva em consideração o valor de qualquer desconto comercial e os descontos e abatimentos por volume concedidos pela entidade. A entidade deve incluir na receita apenas a entrada bruta dos benefícios econômicos recebidos ou a receber, por sua própria conta. A entidade deve excluir do resultado todos os valores coletados em nome de terceiros, tais como tributo sobre venda, sobre produtos e serviços e sobre o valor adicionado, no caso de substituição tributária. No relacionamento com uma agência, a entidade deve incluir na receita somente o valor da sua comissão. O valor recebido em nome do titular não são considerados receitas. É o caso da agência de viagem. Já para o pagamento diferido, quando o ingresso de caixa ou equivalente de caixa é diferido e o acordo se constitui efetivamente numa transação financeira, o valor justo da contraprestação é o valor presente de todos os pagamentos futuros determinados, utilizando-se uma taxa de juros imputada. Essa transação de financiamento ela é originada quando, por exemplo, a entidade fornece crédito sem juros para o comprador ou aceita um título a receber, com taxa de juros abaixo do mercado, do comprador como contrapartida pela venda dos produtos. Então é chamada venda a prazo, onde está presente uma transação financeira. Neste caso, nas vendas a prazo, a contabilização da receita se fará pela venda à vista e o possível acréscimo imputado será lançado como receita financeira. Subvenção governamental. É uma assistência dada pelo governo na forma de transferência de recursos para a empresa, em troca do cumprimento passado ou futuro de certas condições relacionadas às atividades operacionais. Como que se reconhece e se mensura essa subvenção? A subvenção que não impõe condições de desempenho
futuro sobre a entidade recebedora é reconhecida como receita quando esses valores de subvenção forem liquidados e acertados. Caso imponha determinadas condições de desempenho futuro, será reconhecido como receita apenas quando essas condições conveniadas estiverem cumpridas. As subvenções recebidas, antes dos créditos de reconhecimento de receita serem satisfeitos, são reconhecidas como um passivo. A entidade mensura as subvenções pelo valor justo do ativo recebido ou recebível. É o caso típico de uma empresa que, por exemplo, ela obtém por doação do poder público uma área de terra. Mas o convênio estabelecido nessa doação é que a empresa implante um projeto industrial para a geração de 200 empregos diretos. Enquanto ela não cumprir essa obrigação de gerar 200 empregos, esse valor da subvenção permanece no passivo. Redução ao valor recuperável de ativos. Para estoques, essa é uma figura nova na nossa contabilidade, que vai ser aplicada e deve ser aplicada na medida em que os casos concretos se tornarem evidentes. A entidade, no caso de estoque, ela deve avaliar em cada data de balanço se quaisquer itens de estoque estão desvalorizados. Faz uma avaliação por meio de comparação do valor contábil de cada item do estoque ou grupo de itens similares, com seu preço de venda menos os custos para completar e vender. Se o item de estoque ou grupo de itens similares estiver desvalorizado, a entidade deve reduzir o valor contábil do estoque ou do grupo para seu preço de venda menos os custos para completar e vender. Essa redução é uma perda por desvalorização e é reconhecida imediatamente no resultado. Outros ativos, exceto estoques, se e apenas se o valor recuperável do ativo for menor que o seu valor contábil, a entidade deve reduzir esse valor contábil para seu valor recuperado. Essa redução é uma perda por desvalorização. A entidade deve reconhecer a perda por desvalorização imediatamente no resultado. O que é um valor recuperado? De um ativo ou de uma unidade geradora de caixa, ele é o maior valor entre o valor justo, menos despesa para vender, e o seu valor em uso. Se não for possível estimar o valor recuperado do ativo individualmente, as orientações dos itens de 27.12 até o 27.20 dessa norma para um ativo devem ser interpretadas como referências válidas para uma unidade geradora de caixa do ativo. Quando que se identifica uma possível desvalorização? A entidade avalia em cada data de divulgação, ou seja, em cada balanço, se existe qualquer indicativo de que um ativo qualquer possa estar desvalorizado. Se tal indicação existir, então a entidade deve estimar o valor recuperado. Se não existir indicativo de desvalorização, então não é necessário estimar o valor recuperado. A norma contábil estabelece fontes indicativas internas e externas para fins de avaliação dessa possível desvalorização. Aqui um exemplo promovido pela FIPECAF, numa de suas publicações, seus artigos. Uma câmara frigorífica, 300 mil, depreciação acumulada 210, valor contábil na data do balanço 90 mil. Cálculo da perda. Valor contábil 90 mil, valor residual de venda 10, perda por impairment test 80 mil. Então, feita essa análise nesse item, foi verificado que ele tem um valor hoje de mercado, por exemplo, 10 mil. Só que a nossa contabilidade está apresentando no patrimônio o valor contábil de 90 mil. Então, essa realidade, ela não é de toda verdadeira. Então, o que nós temos que promover? Promover o registro dessa desvalorização. Nós não podemos apresentar no balanço um item cujo valor contábil é 90, quando o valor de realização dele é somente 10. Por isso que se promove, então, neste momento, no balanço, a chamada perda por desvalorização ao valor recuperado. Lançamento. Debitamos o ativo
creditamos depreciação que já está, debitamos perdas de 80 mil e creditamos uma provisão de perda. Veja que a perda de 80 mil está em resultado, despesa, contra uma provisão de perda. E aí sim, no balanço, aquele ativo passará a estar representado da seguinte forma. Câmara frigorífica, 300, depreciação acumulada, 210, provisão de perda em paridade, 80 mil, valor líquido, 10 mil. Se porventura, no próximo balanço, este bem recuperar uma parcela desse valor, então nós fazemos uma chamada lançamento de reversão de perdas anteriormente registradas, ou seja, revertemos para a receita. Tributo sobre o lucro. Esse procedimento já era previsto para a SA de capital aberto pela CVM e agora aplicava a todas as empresas. Esse tributo sobre o lucro ele é calculado sobre tributos, sobre receitas e sobre diferenças temporárias, que se tornarão tributáveis ou dedutíveis no futuro. Também para os chamados ativos fiscais, decorrentes de prejuízos fiscais. Então é o caso da empresa que tem, por exemplo, prejuízo fiscal hoje. Com ela acontece o quê? Ela tem um prejuízo fiscal hoje que ela vai aproveitar nos períodos fiscais subsequentes. A contabilidade já reconhece hoje esse ativo, que é um crédito que ela terá perante a Receita Federal no futuro. Efeito de mudança de taxa de câmbio e conversão das demonstrações contábeis. A entidade ela pode operar atividades no exterior de duas maneiras. Transações em moeda estrangeira ou pode ter operações no exterior. Adicionalmente, a entidade pode apresentar demonstrações contábeis em moeda estrangeira. A seção 30 dessa norma contábil, da Resolução 1255, ela determina como incluir essas transações em moeda estrangeira e as operações no exterior nas demonstrações contábeis da entidade e como converter essas demonstrações contábeis para a moeda de apresentação. Já partes relacionadas. A seção 33 dessa norma exige que a entidade inclua nas suas demonstrações contábeis as divulgações necessárias para evidenciar a possibilidade de que sua posição financeira e patrimonial, ou seja, seu balanço e seu resultado, tenham sido afetados pela existência de partes relacionadas e de transações e saldos existentes com tais partes. A norma define o que vem a ser uma parte relacionada. Já para as atividades especializadas, essa seção específica fornece direcionamento sobre a divulgação contábil pelas entidades de pequeno e médio porte. Há 3 tipos de atividade especializada: agricultura, atividade de extração e concessão de serviços. Qual é o processo que deve a contabilidade adotar no processo, nessa convergência, nessa adaptação, nessa adequação, na implantação da nova norma contábil? Quais são as primeiras providências? O item 35, ele estabelece isso, todos os procedimentos dessa norma. Já o item 3.14 exige que a entidade divulgue, no conjunto completo das demonstrações contábeis, informações comparativas com relação aos períodos comparáveis anteriores para todos os valores monetários apresentados nas demonstrações contábeis e também para as informações descritivas e narrativas específicas. Portanto, a data de transição para essa norma da entidade é o início do período mais antigo para o qual a entidade apresenta todas as informações comparativas em conformidade com a nova norma contábil, nas suas primeiras demonstrações. Normalmente, pela norma contábil, as primeiras demonstrações comparativas deveriam ser 2010 e 2011. Balanço de transição. Adoção das novas normas, como nós já fizemos referência. Como transitar da contabilidade anterior para a contabilidade atual? Como fazer isso? O item 35, como nós falamos, ele dá todas essas possibilidades de interpretação e aplicação. No balanço de transição, a entidade deve, no balanço de abertura, sendo essa sua data de transição para esta norma, isto é, o início do período apresentado mais antigo, reconhece todos os ativos e passivos cujo reconhecimento são exigidos pela nova norma contábil. Não reconhece itens com ativos ou passivos se essa norma contábil não permitir seu reconhecimento. Ou seja, se eu tenho ativo registrado não permitido pela norma, eu simplesmente baixo.
Se eu tenho passivo não permitido pela nova norma contábil, não previsto, conceitualmente falando, também tem que fazer a baixa. Tenho que, nesse balanço de transição, reclassificar itens que foram reconhecidos de acordo com o arcabouço contábil anterior, como certo tipo de ativo passivo ou componente de patrimônio líquido, mas que seja um tipo distinto de ativo passivo ou patrimônio líquido de acordo com essa norma, ou seja, reclassificar. Aplicar essa norma na mensuração de todos os ativos e passivos reconhecidos. Vamos dar um exemplo de ativo. A empresa que tem o ativo intangível inserido no valor do ativo mobilizado, como era na norma contábil anterior, ela deve fazer a segregação desse ativo intangível a partir de agora no balanço inicial de transição. Se ela tem lá um ativo cujo valor total é 10 milhões, e lá tem um intangível de 2 milhões, ela tem que fazer essa segregação. Então ela estaria reclassificando. Nesse balanço de transição, um fato novo que é importante e que deve ser avaliado pelas administrações das empresas. Nesse balanço de transição é permitido aplicar o chamado custo atribuído. As grandes empresas já tomaram essas providências e agora é aberta a possibilidade para a pequena e média empresa. Custo atribuído. O que é esse custo atribuído? É uma espécie de avaliação de determinados bens do ativo imobilizado ou da propriedade para investimento, e esses dois ativos, para eles é permitido se fazer uma espécie de reavaliação. A entidade que adotar essa norma pela primeira vez, ela pode optar por mensurar o ativo imobilizado ou a propriedade para investimento na data desse balanço de transição, pelo seu valor justo, e utilizar esse valor justo como seu custo atribuído nesta data. E aí ela vai ter que atender às normas da interpretação técnica número 10 sobre o ativo imobilizado e propriedade para investimento. Lá nós vamos encontrar disposições tais como critérios do laudo pericial de avaliação e assim por diante. Então é um procedimento contábil aberto somente nessa data do balanço de transição e é opcional, não é obrigatório. Cabe à administração avaliar da conveniência de se aplicar esse custo atribuído na data do balanço de transição. Como mensagem final, a nova contabilidade brasileira, ela é hoje uma realidade. Portanto, cabe ao profissional contábil fazer valer o seu reconhecimento, seu conhecimento e assim proporcionar elementos reais e convincentes ao administrador em suas decisões empresariais. Boa sorte.